Meu nome é Manuel Pereira da Costa. Eu digo que sou brasileiro, pois nasci em Minas, vivi muito tempo em São Paulo e vivi tempos em Goiás também. Sou o quinto filho de 10, por que não dizer 11, porque nós tivemos uma irmã adotiva também. São José do Alegre, fica bem no sul de Minas Gerais. Lá eu fiz até o 4º ano primário e tive que sair para estudar fora, porque não havia mais escolarização na minha cidade. Fui então para o seminário em Caxambu, de Caxambu para Itajubá, de Itajubá para Pirassununga, de Pirassununga para São Paulo. Eu fiz então o ginásio antigamente, o curso clássico, depois entrei em filosofia pura, entrei em teologia, saí do seminário, isso já era em 1967, terminei filosofia pura, fiz direito, tive que trabalhar como professor no estado. Para ser diretor eu tive que fazer pedagogia, administração escolar, supervisão escolar. Para sobreviver mesmo, quem me deu o título inicial fui professor de português durante muito tempo na rede pública. Fiz Universidade de São Paulo, letras na Universidade de São Paulo. Depois eu fiz teoria literária na PUC São Paulo, mestrado na Unicamp e terminei o doutorado aqui na Federal de Goiás. A minha trajetória acadêmica, a grosso modo, é mais ou menos isso. Administrativamente, eu fui professor durante muito tempo na rede pública. Fui diretor de escola, trabalhei numa escola de periferia, uma escola pesada, onde nós tínhamos alunos drogados, trabalhamos muito com isso. E como se tornou uma escola de excelência, nós nos projetamos pelo trabalho em equipe, e o Senai de São Paulo precisava de alguém para fazer toda a intermediação de registros escolares dos cursos de qualificação profissional. Isso já foi em 1977. Então eu fui chamado exatamente em função daquilo que eu havia feito anteriormente. No Senai nós organizamos toda a parte de supervisão das escolas do Senai de São Paulo, que na época girava em torno de 80 escolas, mais umas 100 unidades móveis. Aí nós tivemos uma reorganização, criaram uma chamada de gerência de educação profissional, e nós fomos então o gerente dessa organização escolar de São Paulo durante muito tempo, até aposentar lá. E ao aposentar eu fui chamado direto para Goiás, onde nós viramos gerente de educação profissional. E aí começa então uma trajetória em Goiás que nos interessa bastante neste momento. A primeira ação em 99, quando nós chegamos em Goiás, foi para o Senai. Nós então começamos a dar um padrão. O que seria esse padrão? Organizamos toda a parte de registros escolares, o chamado escrituração escolar, que seria a fidedignidade e autenticidade de atos e fatos escolares. Desde o registro do aluno ao entrar, até a saída dele ao receber ou certificado ou diploma, dependendo do caso. Esses registros escolares, uma vez padronizados, vamos supor, hierarquicamente, transformou depois em uma padronização também via toda a parte de escrituração, via registros acadêmicos, criando o chamado Sistema de Gestão Escolar, o chamado SIG. Esse SIG que foi depois tão bem estruturado em Goiás e se ramificou por 12 estados do país.
principalmente estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Dentro dessa trajetória, então nós partimos de um padrão, seria de escrituração escolar, a autenticidade de fatos escolares. Aí nós partimos também para a seguinte hipótese: como é que eu vou fazer com que eu eleve a escolaridade do meu pessoal, seria dos meus professores, fazendo então uma ação que realmente movesse o sistema como um todo. Depois de muitas de discussões, de trocas de ideias com o meu diretor, que seria o Paulo Vargas, né? Nós tivemos a autorização dele para criarmos então os chamados cursos superiores. A lógica era o seguinte: se eu tenho curso superior, eu preciso ter mestres e doutores no meu quadro. E com esses cursos superiores, eu também elevo a escolaridade dos meus instrutores, possibilitando a eles fazerem esses cursos superiores de tecnologia. Então, nós implantamos os cursos básicos, os cursos técnicos e os cursos superiores. Os cursos básicos seria a dita chamada aprendizagem industrial, o menor aprendiz que se diz por aí afora. Nós padronizamos todos os planos de curso, isto é, o eletricista de manutenção, na escola de Tumbiara, como na escola de Catalão, como na escola de Minasul, é o mesmo plano de curso. Então, nós padronizamos de tal forma que você pudesse ter o material didático igual para todos os lugares e que também pudesse ter a série metódica igual. Então, se eu vou comprar tanto de aço ou ferro, eu padronizaria isso para a série metódica do ano seguinte. Então, padronizamos os registros, os planos do básico, a parte de material didático do básico e padronizamos, então, aí a preparação dos professores para ministrar aqueles cursos, porque naquele momento eu tinha um padrão já. Os cursos técnicos, eles eram ministrados principalmente em Anápolis e no Canaã e Ítalo Bolonha, aqui em Goiânia. Então, com essa abertura, nós começamos junto ao Conselho Estadual de Educação de Goiás. A partir de 2002, nós entramos no Conselho e representamos de 2002 a 2014 a Federação das Indústrias como conselheiro do Conselho Estadual de Educação. Fomos presidente da Câmara de Educação Profissional, presidente do Conselho, inclusive presidente da Câmara de Educação Básica. Bom, estando no Conselho, ficou mais fácil autorizarmos os cursos técnicos. Então, nós autorizamos os cursos técnicos para o Senai de Goiás. Porque o curso técnico era autorizado para uma escola X. Na hora que eu autorizei para o Senai de Goiás, o que ocorreu? Ele começou a ser ministrado na escola que tivesse condição. Então, com esse avanço, nós passamos de 5 cursos técnicos para 40 cursos técnicos que temos hoje. Dentro dessa estruturação de cursos técnicos, nós aproveitamos uma outra metodologia. Nós dependíamos muito do então Cefet, inclusive para a certificação. Então, nós nos tornamos independentes do Cefet, nós capacitamos os nossos professores para que cada área tivesse um especialista que coordenasse aquela área. Então, se eu falasse em Química, eu já me lembraria de Anápolis. Se eu falasse em Eletrônica, eu me lembraria de Catalão. Se falasse em Eletricidade, eu me lembraria de Tumbiara. Então, seria esse professor que daria a matriz curricular, o perfil profissional por competências para esse tipo de curso. Então, dentro dessa dimensão, vocês viram o quanto nós conseguimos fazer
apenas sermos um agente, não sou eu que fiz. Nós fomos um agente de experiência que vivenciamos em São Paulo. Essa experiência nós trouxemos para Goiás. E essa experiência ela foi fruto da tese de mestrado minha na Unicamp, onde nós pesquisamos qual seria o perfil do trabalhador do século XXI. Então, ao verificarmos isso, nós entendemos um mecanismo muito simples. Houve a era da mecânica. Charles Chaplin, em tempos modernos, ele diz muito claramente disso, era o apertador de parafuso, era o indivíduo que trabalhava sozinho, tá certo? Então esse indivíduo da era da mecânica, de repente ele viu que houve o controle, houve a válvula, as máquinas passaram a ser controladas, elas passaram a ser programadas, e o homem não poderia então trabalhar apenas na era da mecânica, ele deveria também passar para a era da cibernética. Então nós passamos de trabalhadores mudos para equipes falantes. As máquinas conversavam entre elas, então os homens têm que conversar entre eles. E aí os nossos cursos deveriam ter um começo, meio e fim. Aí nós criamos os chamados itinerários formativos, onde você entra no básico, pode aproveitar para o técnico, pode aproveitar para o tecnológico. Então você faz a sua trajetória acadêmica. Isso foi implantado em Goiás. Tivemos a oportunidade, que o próprio sistema nos concedeu, de fazermos o doutorado aqui em Goiás, na Federal de Goiás. E nós, então, preocupados com a formação profissional por competências, nós fizemos uma tese de doutorado só sobre a palavra competência. Então, o tema foi certezas e incertezas da educação profissional por competências. Essas certezas e incertezas da educação profissional por competências nos levou a ter uma visão macro do sistema. Porque a própria pesquisa nos sinalizava por alguns caminhos. Terminado esse doutorado, aí nós fomos incumbidos de assumir também o SESI, na parte de educação. Então, nesse momento, nós unificamos a educação SESI e SENAI. Ao unificar a educação SESI e SENAI, o regimento, que é a carta magna da escola, ficou chamado Regimento Comum das Unidades Escolares SESI e SENAI. Fizemos um padrão só, porque a escrituração passou a ser igual. Então nós uniformizamos todo o processo. Tanto a escrituração no SENAI como no SESI, elas são iguais. E dentro desse movimento, nós havíamos tido uma experiência pessoal. Uma das minhas filhas, ela fez SENAI São Paulo, onde ela fez no próprio SENAI o ensino médio e a educação profissional. Permanecia o dia inteiro na escola. E hoje ela é um profissional de sucesso, tanto que foi premiada ano passado como a melhor gestora de produção gráfica do Brasil inteiro. Certo? Bom, dentro desse contexto, então nós verificamos se nós podemos trabalhar, porque nós vamos integrar também a formação. Então o aluno poderia fazer SESI, a Educação Geral do Ensino Médio, e SENAI. O que foi feito? Nós levamos o SESI para dentro do SENAI, o chamado EBEP, Educação Básica e Educação Profissional. Houve uma série de entendimentos entre SESI e SENAI. Houve uma aprendizagem muito grande por parte do SENAI pela leveza do SESI. Houve uma grandeza muito grande do SESI pela organização do SENAI. Então, houve um ganha-ganha nesse processo. Fazendo essa integração, essa articulação, nós sabíamos que esses alunos, ao final do seu terceiro ano, ao terminar o seu estágio, eles seriam imbatíveis, porque eles aplicavam na matemática, na física, a eletrônica, a eletricidade,
resistência aos materiais e outras coisas mais. Então, esse processo, ele se deu, é um processo que em educação é longo, tá certo? Acredito que após a minha saída ele deva ter continuado. Eu não sei como é que está a situação hoje, um ano após eu ter saído. Bom, dentro dessa reestruturação, então nós trabalhamos, primeiro, uma uniformidade de consistência de textura. Essa consistência de textura, ela fez com que nós tivéssemos, então, implantado também a ISO nas nossas escolas todas. E agora também um projeto comum de SESI e SENAI de certificação, né, que eles estão sendo certificados pela forma conjunta de trabalhar as duas entidades. Então, dentro da parte de educação, nós caminhamos nesse sentido, certo? De padronizarmos toda a parte de registros, padronizarmos os documentos, padronizarmos os planos, tá? E em 2012, 13 mais ou menos, nós concretizamos um sonho que nós tínhamos quando chegamos aqui. Em 82, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo havia dado ao SENAI a competência para a supervisão escolar. Então, o SENAI de São Paulo não precisava mandar seus planos para o Conselho Estadual. Em 2013, nós conseguimos isso aqui para Goiás também. Aí o próprio SENAI, o próprio Conselho Regional do SENAI, que agora aprova os planos de curso, seja de aprendizagem, seja de cursos técnicos, seja de cursos superiores. Então, esse foi um grande avanço que nós tivemos. A par disso, além dessa padronização, nós caminhamos então para cada vez mais começar a trabalhar a autonomia das escolas. Tornarmos um órgão de apoio e a escola começar a ter seu autogerenciamento. E ter incidências, vamos supor, específicas para alguns fatos que chamassem a atenção daquela escola, daquela região. Foi, então, instituída a supervisão escolar, que é um processo que ainda precisaria ser muito trabalhado. A par disso, para termos uma ligação com a comunidade escolar, nós criamos o chamado Conselhos Técnicos Consultivos. O que seriam esses Conselhos Técnicos Consultivos? São conselhos da comunidade escolar, pais e alunos, que gerem, de certa forma, o planejamento da própria escola, que discutem, que divulgam. Seria a escola inserida no seu contexto social, cultural, inserida em seu locus faciendi, seu lugar do fazer. Então, dentro desse aspecto, os conselhos, eu acredito, que vão permanecer ainda por longo tempo, independentemente da nossa passagem por lá. Bom, dentro dessa trajetória, nós caminhamos em alguns pontos, tivemos algumas reticências, como nos diz Rui Barbosa, o ouro é pomposo, o mármore é frio e o bronze é duro. Então, nesse momento, a gente está falando um pouco, não com a dureza do bronze, nem com a frieza do mármore, nem com o brilho do ouro, mas, como nos diz Fernando Pessoa, com esse comboio de cordas que se chama coração. Então, nós estamos colocando o nosso coração um pouquinho mais aqui, e dentro dessa perspectiva, nós vimos que avançamos em termos mais materiais. Padronizamos o regimento, padronizamos planos, padronizamos material didático. Faltou
padronizar todas as oficinas. Mas e o homem? É o mito da esfinge, decifra-me ou devoro-te. Quem entrava em Tebas, se não desse a correta dimensão do mito, ele seria devorado. Mas na realidade, esse devorar é o devorar a si próprio, a autofagia. Porque o conhecimento, ele não acaba. Dentro dessa perspectiva, nós então tentamos buscar um ponto, e aí nós verificamos que quando entra o elemento humano, há muito que fazemos por ele para que ele se encontre, para ele se encontrar dentro da perspectiva histórica e do fazer pessoal numa instituição. Se nós não entendermos que esse elemento humano é o fator preponderante de uma instituição, nós começaremos a trabalhar um pouco o chamado violência simbólica. Nós começamos a violentar simbolicamente, seja com palavras, gestos, atitudes, os companheiros de trabalho, e aí nós começamos a minar as próprias instituições. A credibilidade de uma instituição, a autossustentação de uma instituição, tem que estar não na sua pomposidade de ostentação de oficinas, laboratórios, não na sua, vamos supor, dureza e rigidez de normas, tá certo? E nem em toda uma forma de gerir em que o primeiro plano são as coisas. Se nós não colocarmos em primeiro plano as pessoas, o sentir-se bem, então nós estaremos em uma instituição que automaticamente ela vai entrar em confronto interno. Passando essa fase, e aí me vem um ponto que eu sempre discutia com os meus professores, os próprios diretores. O que é qualidade? Discutindo qualidade como valor agregado, ele não é substantivo, ele é um adjetivo. Então, como adjetivo, ele existe num substantivo. Porta que é bela, porta aberta. Tá certo? O aberto, ele tem que estar aberto em algum lugar, o belo tem que estar em algum lugar, que seria o que Aristóteles chama de substância e acidente. Então, esse agregar valor, seria agregar qualidades, seria também começar a agregar qualidades humanas. Esse agregar qualidades humanas vai fazer com que nós passemos de equipe mudas a equipe falantes internamente. Vai fazer com que nós tenhamos a integração. E aí, então, voltando ao que nós dizíamos sempre os diretores, nós discutimos o que é verdade de um livro do Nietzsche chamado Assim Falava Zaratustra. E Nietzsche, ele é muito feliz no livro. Ele diz o seguinte: verdade pode ser interpretado, vamos supor, na ótica dos romanos, que era um povo jurista. Então, verdade para eles era a veritas. É um fato julgado, é um fato passado. Veritas. Eu julguei, passei. Pode ser interpretado na dimensão dos gregos. Dos gregos era a aletheia, é a verdade, o desvendar, o descortinar. E os gregos trabalhavam aqui e agora. Então, a verdade é o que nós estamos fazendo aqui e agora, nesse momento, estamos fazendo uma gravação. Isso era a verdade, era a aletheia para os gregos. E para os hebreus? Verdade é um fato futuro. Eles eram povos de profetas. Então, o emuná no hebraico era realmente a verdade futura para o que ser um povo de profetas. Traduzindo isso para a nossa história aqui, o que nós devemos aprender com esse veritas, aletheia e emuná?
Devemos aprender que os fatos do passado fazem com que estejamos nesse presente e deverão ser levados para o futuro. Então, essa junção presente, passado e futuro, nós temos que ver o passado, realizar o presente, sonhar com o futuro. Então, é essa dimensão que nós devemos ter. E sonhar nessa dimensão, ela nos leva à utopia. Traduzindo utopia, eu vou dizer o seguinte: caminho 3 passos em direção ao horizonte, e o horizonte se afasta 3 passos. Caminho 6 passos em direção ao horizonte, e o horizonte se afasta 6 passos. Caminho 10 passos em direção ao horizonte, e o horizonte se afasta 10 passos. Para que serve a utopia? Serve para que nós continuemos a caminhar. Então a instituição deve pensar as pessoas, as suas utopias, os seus sonhos, os seus encantos, os seus desencantos, as suas verdades, as suas inverdades, as suas certezas e as suas incertezas, para que essa chamada comunidade, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, SESI, SENAI, IEL e CQ, para que eles formem realmente uma comunidade que caminha com um objetivo comum. Esse objetivo ele deverá estar muito claro. Qual é a meta que eu devo seguir? Então, tendo essa meta, essa estrela guia, nós podemos então realmente caminhar. Uma outra questão que a gente discutia bastante também seria nós pensarmos no que nós falamos. Por exemplo, o que seria gratidão? Se nós buscarmos em Tomás de Aquino gratidão, ele vai te colocar na dimensão básica, intermediária e superior. Na dimensão básica, ele coloca ut cognoscat, conhecimento apenas. Na dimensão intermediária, ut gracias agat, para que nós demos graças. Na dimensão superior, ut retribuat, para que se retribua. As línguas assim dizem nas 3 dimensões. Na primeira dimensão de apenas reconhecer, é o thank you, é o die danken, thank you do inglês, o die danken do alemão. Na dimensão de dar graças, é o gracias do espanhol, é o grazie do italiano, é o je vous remercie, estou à sua mercê, né? Merci do francês. Agora, só a língua portuguesa é que está na dimensão do retribuir, que é a palavra obrigado. Obrigado vem de ob licatus, estar licatus, ligado, esse L transformou em R. Obrigado, eu estou comprometido com você. Então nós deveríamos, todos os dias e todos os momentos, ser capazes de dizer às instituições o nosso obrigado. Não dar graças apenas na dimensão básica ou intermediária, mas na terceira dimensão. Será que a nossa instituição, neste momento, está preparada para que nós realmente a reconheçamos com o nosso obrigado do português? Estou ligado, estou ao seu dispor, estou ao seu bel prazer, tenho compromisso com... Então, essa questão é uma questão que devemos discutir e muito. A questão humana da nossa instituição, a questão do obrigado da nossa instituição, a questão em que realmente nós vamos ultrapassar um momento em que você vê a dimensão do ético colocada em segundo plano. Aí nós vamos encontrar o que houve na França, né? O que está vendo no Congresso Nacional nesse momento. Charles Chaplin tem um poema deles que diz que a tua jornada ainda não terminou. Aí ele repete, a tua jornada ainda não terminou. Na nossa jornada, na nossa trajetória,
os nossos voos, nós tivemos então a grata satisfação de vivermos alguns anos no Conselho Estadual de Educação. No Conselho Estadual de Educação, nós levamos 3 anos para explicar aos nobres pares, ao egrégio, ao ínclito Conselho Estadual de Educação, o que era a educação profissional. E aí eu arrumei até um apelido para a educação profissional, que seria o nosso patinho feio. Quando vinha alguma coisa, para cuidado com o patinho feio. Até que em 2005 nós conseguimos fazer uma resolução dando as diretrizes de educação profissional para o Estado de Goiás. E a resolução, então, fomos inclusive nós que fomos os coautores dela. A resolução e um belíssimo parecer que registra toda a ocorrência da educação profissional no Brasil como um todo, porque a nossa resolução traz até um glossário de educação profissional. Então, essa resolução, ela deu o padrão para o Estado de Goiás, o padrão Senai. Então, o Senai, em educação profissional, o ponto que ele tinha atingido, ele passou esse padrão para a educação profissional de Goiás. Eu acredito que foi um grande passo. A educação profissional do Estado de Goiás é uma das mais avançadas em termos organizacionais do país. Então, esse acho que foi um dado importantíssimo. Outro dado importantíssimo que levamos também para o Conselho foi exatamente a experiência que fizemos em Catalão, onde nós, antes de fazermos com o SESI e o SENAI em 2008, 2009, 2010, em 2005 nós fizemos em Catalão uma experiência da chamada EBEP com a rede pública. O aluno fazia a rede pública num período e o SENAI de Catalão técnico no outro período. Foi uma experiência interessante, inclusive nós deixamos isso registrado na nossa tese. Essa experiência foi tão grande que ela se transformou em padrão também para algumas propostas do governo do Estado de Goiás, da escola de tempo integral. Essa é uma outra ideia que o Estado começou a levar e que o sistema influenciou muito também. Uma outra questão que o sistema influenciou via Conselho Estadual de Educação à rede pública foi a valorização dos professores de educação profissional. O ser relacionado com uma área, por exemplo, a da eletricidade, eu deveria ter no meu currículo pelo menos 160 horas de eletricidade, ser engenheiro, certo? Então essas questões, essa experiência que nós tínhamos internamente, nós levamos para a experiência, para a rede pública como um todo, como um fato, transformando o patinho feio, dando uma nova roupagem para o patinho feio. A outra questão que nós levamos para a rede pública foi também aquilo que nós tínhamos já de descarte de formulários escolares, a temporalidade dos documentos, que se transformou agora, acho que foi em 2014, já deixamos prontas, acho que a resolução foi aprovada, a temporalidade dos documentos escolares para limpar escolas e escolas daquilo que já não precisa mais, que ajudaria inclusive a própria convivência. Dentro de um padrão ainda que precisaríamos trabalhar, verificamos os docentes, os instrutores, e nós não trabalhamos os administrativos, quer dizer, especificamente a educação, tá certo? Porque o administrativo a gente coloca um perfil e ele vem com aquele perfil, mas precisaríamos então trabalhar a escola como um todo, e isso nós trabalhamos por segmento.
O próximo passo, se nós estivéssemos aí, seria trabalhar os segmentos específicos, naquilo que é específico, e naquilo que é coletivo, trabalhar a escola como um todo. Esse seria um próximo passo que nós daríamos. Há um poema que eu gosto muito do nosso grande escritor que escreveu Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto, é o Tecendo Amanhã. Nós temos nesse poema, ele parte do menor para o maior. A teia tênue, que se transforma em tela, que se transforma em tenda, que se transforma em todo, em luz balão. Ele começa o poema dizendo o seguinte: um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esses fios de galo e lance a outro, aí ele vai colocando, e de muitos outros que com muitos outros vão tecendo amanhã. Amanhã todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. Essa luz balão deveria ser, então, nosso teia tênue, tela, tenda, todo. E a luz balão deveria ser o ápice de toda a federação, o ápice do Senai, o ápice do SES, do ICQ, do IEL. Então, acho que esse trabalhar, será que nós estaremos em relações humanas no teia? Será que nós estamos na teia tênue? Ou estamos na tenda, todo, para que a luz balão realmente surja para a Federação das Indústrias e todas as casas do estado de Goiás. Daí nós precisaríamos começar a pensar o futuro, né? Para prospectar o futuro, nós acreditamos o seguinte, que vai haver um impacto muito grande da chamada geração Z. Geração Z seria aqueles que já nascem falando ao telefone. Porque a nossa escola, fisicamente, ela teria que basear em toda a educação básica. A educação básica, a nossa escola, elas são do século XIX, alunos do século XXI e professores possivelmente do século XX. Então, esse descompasso, nós não podemos deixar chegar na nossa casa, SESI, SENAI, a nossa educação. Como é que nós estamos preparando para trabalhar a geração Z, que já trabalhamos a geração Z? Esse é um primeiro passo. Segundo passo, se as máquinas começarem a falar, as equipes transformarem de equipes mudas em equipes falantes, como é que nós vamos fazer com os currículos? Eles deverão ser ágeis, modificados rapidamente, flexíveis e adaptados. Ora, nós sabemos que uma mudança em educação leva 20 anos. Nós estamos preparados para fazermos essas mudanças? Esse é o segundo ponto que nós vamos colocar. O terceiro ponto que a gente acha em perspectiva futura seria o seguinte: nós teremos professores para ministrar com a flexibilidade necessária e as mudanças necessárias? Nós temos professores hoje, principalmente na parte de educação profissional, e finalmente nós colocamos no nosso perfil de educação profissional 4 pontos essenciais. Desses 4 pontos essenciais, porque nós temos o primeiro ponto, que seria pensar criticamente. Primeiro, pensar. Pensar criticamente. Criticamente no sentido do verbo krinou do grego, que é ponderar. Nós temos que ponderar o nosso pensamento, o nosso julgamento. Então isso é um fator que vai levar a impactar em todos os currículos. O segundo fator que nós devemos passar para as nossas escolas é a capacidade de resolver problemas e dar soluções para situações novas. Se nós não tivermos um trabalho com situações, problemas, nós não vamos de forma alguma
fazer essa caminhada, dar essa passada para os nossos alunos. Nós temos giz, lousa, ainda nas nossas escolas, ou estamos trabalhando com tudo magnético? Então, usar novas tecnologias, ou entrar no time do tempo, para podermos, então, trabalharmos os nossos currículos dessa forma. E qual é a capacidade nossa de negociar, de coordenar equipes? Então, veja só, essa capacidade de coordenar, ordem, co. Então, esse coordenar, nós devemos ter ordenado entre nós para nós passarmos para o outro, para que o outro tenha também essa competência. E liderar equipes. Se nós não tivermos o respeito a nós mesmos, nós vamos cair no mito da esfinge. Decifra-me ou devoro-te. Então, se nesse momento nós não soubermos negociar, negociar é negar o ócio. É realmente saber gerenciar a si próprio. É o gnote seoton do Sócrates, é o conhece-te a ti mesmo, tá certo? Seria o partejar, como Sócrates fazia, o conhecimento humano através de questões. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que seriam esses grandes impactos que nós teríamos, que nós deveríamos resolver, que eu coloco problemas para 2050, mais ou menos. Bom, primeiro, antes da vida ontem, hoje é dia 12 de dezembro de 2015, nós tivemos no dia 27 de março de 2013 uma grande homenagem do Conselho Estadual de Educação, comemorando os 47 anos de magistério que nós fizemos. Então nós conseguimos naquela época levar via Conselho Estadual de Educação irmãos, levamos 6 irmãos para a federação. Aluno meu que mora na Alemanha veio especialmente para isso, colegas, e naquele momento foi um grande congraçamento onde eles comemoraram os 47 anos de magistério. É uma meia vida. Eu peço permissão para ler a homenagem que foi prestada pelo Centro de Desenvolvimento de Pessoal e de Gestão de Processos. Ele outorgou ao professor Dr. Manuel Pereira da Costa o título de professor emérito em reconhecimento pelos serviços por ele prestados ao magistério e a outras atividades educacionais consideradas de excepcional relevância, especialmente a educação profissional em Goiás, no Distrito Federal e outros estados da República Federativa do Brasil. Denominar o novo Centro Integrado de Excelência em Desenvolvimento de Pessoal de Sistemas Elétricos de Potência, de professor Manuel Pereira da Costa. Assim, registramos aqui o nosso respeito, admiração, carinho e gratidão por nos ter sempre incentivado a promover o desenvolvimento de recursos humanos para a área energética. E aí eu agradeço meu amigo Walter Lopes, que é o presidente desse CETEC. Muito obrigado, professor Walter. Obrigado no 3º nível. Fazer história é perpetuar o ser humano, é perpetuar os seus fazeres. Fazer história, eu acredito ser um presente, porque é trazer o passado para o presente e dar ao futuro o presente do presente, que seria o momento em que nós registramos os fatos. O registro dos fatos, eu acredito que seja uma caminhada para que não se percam as coisas boas que se fizeram, que não se percam os arranjos e desarranjos que já foram feitos, para que nós ganhemos o tempo no tempo necessário para atingirmos o tempo que queremos. Então, o fazer história, eu parabenizo vocês por esse trabalho, porque é o resgate. E resgatar seria realmente guardar na memória
das outras pessoas o que os outros já fizeram. O resgate significa respeito, respeitar o caminhar de cada um. O caminhar de cada um seria exatamente, cada um faz o caminho no seu modo, no seu jeito. Como diz o poeta sevilhano, caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Obrigado por esta entrevista.